Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais um momento de nossas reflexões, da nossa introdução, na verdade, dos estudos do nosso NEP Bezerra de Menezes, onde, como já sabem, nós estamos estudando o capítulo 7, as indagações de João Batista e o testemunho de Jesus a seu respeito, onde, para relembrar um pouco o que nós falamos na outra semana, é aquela passagem que João Batista envia 2 de seus discípulos para questionar o Cristo se ele era mesmo quem estava prometido pelas Escrituras. E Jesus simplesmente, fazendo uma alusão ao que nós vimos e veremos durante todo o Evangelho de Lucas e os outros evangelhos, ele fala justamente daquela questão das obras que ele praticou. Por quê? É mais fácil você ensinar o outro pelo exemplo do que pela verbalização. Quando a gente verbaliza muito, muitas vezes a gente se perde até no que a gente diz. Mas as nossas obras são o nosso testemunho das nossas atividades. Assim, pegando um resumo breve dessa primeira parte. E aí, para mim, ficou incumbido de nós fazermos hoje a partir do versículo 24, onde, na nossa passagem aqui, que Haroldo nos apresenta essa passagem, ele coloca da seguinte forma: assim que partiram os mensageiros de João, ele começou a dizer às turbas a respeito de João. Né? Jesus falando já com a multidão sobre sobre o precursor. Saístes ao deserto para contemplar o quê? O que buscais? Jesus nos questiona isso. O que é que nós estamos buscando? Um caniço no deserto, sacudido pelo vento, que no caso é uma cana, esse caniço que ele faz referência. Ou então com vestes gloriosas, Mas então, saístes para ver o quê? Jesus ainda continua enfatizando a questão do que nós estamos buscando. Um homem vestido com vestes finas, vede. Os que estão com as vestes gloriosas e luxuriantes estão nos palácios reais. Ou seja, ele está fazendo essa comparação de João com pessoas que moram, que têm condições de luxo, de riqueza, dessa passagem aqui. E ele prossegue, né? Mas então, saístes para ver o quê? E Jesus enfatiza, né? Essa questão do que buscais. Um profeta, e ele confirma, sim, vos digo, eu, e mais que um profeta, pois este é aquele a respeito de quem está escrito: eis que eu os envio perante a face o meu anjo, que preparará o teu caminho diante de ti. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus ainda é maior do que ele. Todo o povo que ouviu e os publicanos reconheceram Deus como justo, senão mergulhados, ou sendo mergulhados no batismo de João. O que ele quer dizer nessa passagem? João está numa condição mediana em relação aos espíritos superiores e, numa condição inferior aos espíritos superiores e superior a nós, os seres encarnados. Porque, como o texto próprio diz, ele é o maior entre todos que são nascidos de mulher. E João, aqui nessa passagem, Jesus faz referência também, como nós já trabalhamos, principalmente no Evangelho de João, a questão da reencarnação. É só nós voltarmos lá para o capítulo 3, naquela passagem tão interessante, que Jesus é procurado por Nicodemos. E Nicodemos questiona:
mestre, quando Jesus chega para ele e diz, Nicodemos, o homem para ver a Deus precisa nascer de novo. E que Nicodemos questiona, mas como, mestre? Como é que eu vou voltar para o útero da minha mãe? Porque Nicodemos, assim como a maioria de nós, aliás, na verdade, Nicodemos já era um homem de idade, já era um idoso. A mãe provavelmente já estava desencarnada. E Jesus faz essa referência quando ele diz o quê? Como nós vamos ver também lá no Antigo Testamento, principalmente no livro de Reis, sobre essa mesma referência, onde Jesus fala dessa passagem, onde ele está dizendo o quê? João Batista é Elias. Por isso que ele, na passagem específica que fala dessa questão, ele vai dizer simplesmente, quem tiver olhos de ver, que veja. Quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Na passagem que tem em Mateus, Jesus indaga aos seus discípulos, mestre, aliás, Jesus pergunta aos seus discípulos, quem dizem os homens que eu sou? E é nessa passagem que ele vai falar que João é a encarnação de Elias. Outra passagem interessante que pode fazer a conexão com essa passagem que estamos estudando hoje é a passagem da Transfiguração, capítulo 17 de Mateus, onde Jesus está lá em companhia de Pedro, os filhos de Zebedeu e os antigos profetas, que no caso aí são João Batista, ou melhor, Elias, e Moisés. Jesus já mostrando para eles, para esses discípulos mais próximos, essa conexão com a espiritualidade. E nessa passagem que nós estamos fazendo referência, também nós podemos fazer conexão com o Livro dos Espíritos, principalmente a partir da questão de número 100, onde a gente vê a questão das classificações dos níveis espirituais. E como Jesus mesmo diz, João Batista, nesse contexto aqui, ele já está como espírito de segunda ordem. É um espírito bom. Não é um puro e nem é um espírito inferior. Mas ele já está num estágio mediano. Estágio esse que ele precisou para alcançar, dentro de todas as lutas que ele enfrentou em todas as suas encarnações, como nós também estamos enfrentando e vamos enfrentar ainda, para poder alcançar essa purificação. E como nós vimos aqui, nós, no caso eu falo aqui do nosso grupo, nos estudos que a gente pega como referência, principalmente o Mildinho de Aloysio Elias, ele nos fala do seguinte, que a nossa evolução espiritual é tipo um acessório, que a cada encarnação nós buscamos sempre conquistar, lapidar, antes de tudo, reconhecer que somos falhos, porque ninguém reconhece as suas faltas. E quando reconhece, tenta ao extremo esconder dos outros. Por quê? Porque a gente sempre desenha uma imagem que não somos. Por exemplo, a questão da paciência. Se nos dizemos paciente, mas quem é paciente de fato? Não somos. É um trabalho muito demorado, muito prolongado, onde pode nos custar incontáveis encarnações. Mas desde que, como João mesmo diz, na sua primeira aparição, entre uma das suas primeiras aparições, é o arrependei-vos. Porque se nós não buscarmos o arrependimento das nossas ações, dos nossos atos, dos nossos pensamentos, de todo esse processo que o ser humano vive, porque o ser humano é falho, e não tem nenhum perfeito nesse mundo, como a questão que ele fala aqui dos trajes finos. Esses trajes finos são o quê? É justamente a pureza
do nosso pensamento, do nosso coração, desse contexto. Por isso que também essa passagem pode fazer conexão com o festim de bodas. Aquela parábola que Jesus nos conta sobre os convidados dessa festa. E ele faz tipo um resumo desde o Antigo Testamento até Apocalipse, dentro dessa passagem, dessa parábola, vamos botar assim. Porque nós precisamos purificar nossas roupas, não podemos permitir que ela tenha sequer uma mancha, porque se não fizermos porque se essa mancha ao ocorrer, o que é que nos acontece? Não nos é dada permissão para entrar no reino de Deus ou nesse festim de bodas, né? Como a gente vê em várias passagens distribuídas entre os evangelhos. Em resumo, João é o precursor que vem nos convidar a essa mudança de postura. Só que, ao mesmo tempo que ele nos convida, ele está nas suas lutas internas para vencer as suas más tendências, que é esse processo que é individual para todos nós. Não adianta nós dizermos, eu já estou no reino de Deus por conta disso, por conta daquilo, porque não faço isso, porque não faço aquilo. Mas a questão a gente já foi colocado à prova? Olha a questão da paciência que eu coloquei aqui. Quem pode te garantir paciente? Não temos certeza. Quem pode se colocar numa condição de bondoso, de caridoso, dessas virtudes que Jesus nos ensina, que Jesus nos busca, nos entrega esse padrão, né? Porque ele é o padrão a qual nós precisamos alcançar. Se assim não fosse, os próprios Espíritos não teriam dito isso. Porque lá na questão 625, os Espíritos nos respondem essa questão. Quem é o modelo a ser seguido? O que é que eles falam? Vê de Jesus, porque ele é um modelo e guia da humanidade, onde nós precisamos buscar essa referência. João foi como precursor, aquele que fez a transição entre a multidão e os discípulos. Ou seja, já na questão, quando Jesus está com seus discípulos, como na questão que a gente está vendo aqui, Jesus já está, como se diz a frase, já está subindo o sarrafo, dando uns ensinos mais profundos para eles. Por isso que ele faz essas perguntas, né? O que buscais? Vocês estão buscando um caniço no deserto, um profeta ou pessoas vestidas com trajes finos? E aí eu deixo a reflexão para nós, né? Nós, no contexto geral, para nós refletirmos, porque sabemos que cada um vai ter a tua resposta. Então, mais uma vez, obrigado a todos, boa noite e até uma próxima oportunidade.